Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. Muito tempo atrás, eu li, eu não comprei o livro, eu li um trechinho, estava passando por uma livraria e li um texto que falava dessa carta do apóstolo Paulo. Aliás, pretendia falar dessa igreja, a igreja de Cristo Jesus na cidade de Corinto. E o título era O Fracasso Pentecostal. Eu achei interessante o título, dei uma olhadinha, vi o autor, entendi a cabeça dele lá, se eu não me engano era um ministro Batista, Batista do Sul, lá dos Estados Unidos, e, e deixei para lá. Com o passar dos anos, eu vi que muita gente não, alguns ministros religiosos, alguns pastores brasileiros também aderiram ao mesmo raciocínio preguiçoso, né? A disseminação de preconceitos. E isso me deixa um pouco chateado. Eu sou um fã da retórica, eu sou um fã. A minha não é boa, eu não esquento, eu não me preocupo com esse negócio de convencer ou de converter. Não tenho esses delírios, essas fantasias. Eu acredito que um bom argumento só é capaz de provar a si mesmo. O argumento só prova o argumento, tá? Quem quer pautar a sua vida em função de raciocínios elaborados corre o risco de naufragar durante a viagem, de perceber que foi vítima de um artifício de retórica ou de oratória. Então, eu sou um fã, mas eu sou um fã, eu admiro o domínio da técnica. Isso. E na religiosidade, no discurso religioso, a retórica, a oratória são elementos muito importantes. A oratória, né? A oratória é mais importante. A retórica é uma arte que havia sido meio que deixada de lado por algum tempo e hoje tem retornado meio que ainda separada da ética. Então, quando eu vi ressurgir esse pensamento aí, homens sérios, eu não estou falando aí de jovens, eu estou falando de homens sérios, homens que têm uma vida pautada, um compromisso com a fé, um compromisso com a igreja, um compromisso com a verdade. Mas quando eu vi eles aderindo a esse tipo de raciocínio, eu fiquei chateado, falei, estou aposentado, eu posso também fazer algum comentário, alguma narrativa. E também peguei a carta de Paulo aos Coríntios, também para isso. Primeiro, tentar jogar na igreja de Corinto, na igreja de Corinto, os conceitos do movimento pentecostal, que tem um século ou um pouco mais, isso é grosseiro, isso é ridículo, isso é bizarro, tá? O movimento pentecostal chamado clássico, ele tem aí a sua origem nos Estados Unidos, pelo menos as pessoas marcam como nos Estados Unidos, obviamente não foi é, o primeiro lugar ou a primeira igreja em que as pessoas abriram a Bíblia, leram, falaram, se isso é verdade, eu quero viver, eu quero experimentar. Mas, em termos de organização eclesiástica, de formação de igrejas, de movimento evangelístico, nós temos aí nos Estados Unidos. Notadamente, tem origem com um pregador, falam negro, né? Um homem de cor preta, um homem que teve acesso a uma formação escriturística dentro de um outro movimento chamado de escolas bíblicas lá, que teve lá também, que em parte usava-se a Bíblia para alfabetizar as pessoas, e, na sequência, esse movimento se tornou um movimento de estudo, de devocional da Bíblia, da palavra de Deus. Esse homem, esse pregador, ele não tinha acesso às salas de aula, tá? Ele assistia do corredor, porque a sociedade americana, naquele período, vivia essa separação, era até por ordem legal, era o Estado assim determinava, tá? O sectarismo.
não podiam se reunir no mesmo ambiente, grupos étnicos diferentes, brancos, negros, latinos, não poderiam ocupar, asiáticos, não poderiam ocupar o mesmo espaço simultaneamente. Simultaneamente. Essa era a lei americana. Ouvindo do corredor, ele aprendeu. Ele aprendeu, ele viveu, ele experimentou e teve-se início aí um avivamento, um despertamento espiritual no chamado, que foi chamado movimento pentecostal. Chamou a atenção de muitos ministros, de muitos religiosos. Parte deles, por conta das questões raciais, não aceitou fazer parte desse movimento. Posteriormente, teve um outro movimento nos Estados Unidos que eu chamo de avivamento branco, em que eles se dispuseram a ouvir até inclusive mulheres pregando o evangelho, mas não admitiam ouvir ou permitir o ingresso de um pregador negro. Esse é, de forma resumida que eu estou fazendo aqui, o ambiente do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Não tenha nenhuma ilusão, são cristãos sinceros, são cristãos verdadeiros, mas tal qual os cristãos aqui no Brasil, muitos deles nunca se esforçaram para tentar superar os seus preconceitos. Aliás, alguns vivem a sua fé em função do preconceito, tá? Usam a fé para alimentar os seus próprios preconceitos. Então, quando eu vi aquele livro, O Fracasso Pentecostal, vinculando, tentando criar uma relação entre os problemas que a igreja de Corinto enfrentava e o movimento pentecostal, eu fiquei, assim, não fiquei nem preocupado nem assustado, porque eu conheço um pouco da história. Mas quando aqui no Brasil se adotou esse tipo de discurso, esse tipo de retórica, eu fiquei, assim, muito decepcionado. Muito decepcionado. Porque nós temos aqui no nosso país questões étnicas, questões raciais, questões sociais, questões culturais. Temos todos os problemas que todos os países do mundo possuem. Mas nós temos um problema um pouco maior. Para mim, mais preocupante do que as questões étnicas ou raciais que afligem aí a vida, a mente, a percepção intelectual de todas as pessoas, é a hipocrisia. É a hipocrisia. Se o sujeito tem problemas étnico-raciais, é um problema dele. A maneira como isso afeta o seu discurso, a sua retórica, as suas convicções pessoais, familiares, políticas e religiosas, isso pode ser identificado, isso pode ser devidamente tratado. E eu, que não sou racista, me vejo na obrigação de conviver com pessoas que até são racistas, porque você não pode. O ônus recai sobre aquele que quer vencer isso, que quer superar os problemas e as dificuldades. Quem está acomodado, ele está vivendo a vida dele, dando as respostas dele e não se importa. Mas quando isso toma um ambiente religioso, quando isso chega ao ambiente da fé, quando se fala de Cristo Jesus, quando se fala do amor de Deus para com a humanidade, do plano de Deus para a redenção do ser humano, quando essa hipocrisia, essa falácia toma conta do discurso, isso tem que ser atacado, isso tem que ser combatido. Um dos que eu, de vez em quando, eu paro para ouvir, pego algum material, ainda tem vivos aí uns 3 ou 4 pastores que eu pego ali como referência. Um deles faz uso desse discurso, tá? Então, para que você entenda e você compreenda o que se vive hoje em dia, você vai ter que dedicar algum tempinho para estudar os movimentos religiosos, tá bom? O evangelicalismo, que eu falo os evangélicos, né, que não é são vários movimentos. O movimento pentecostal, que já, como movimento, já se encerrou. Estão aí as igrejas pentecostais, os novos movimentos que estão surgindo. Via de regra, isso é muito cansativo, isso é muito desgastante e fará com que você fique profundamente decepcionado, porque você perceberá que os movimentos se esvaziam. O que se tem ouvido agora, nesse período, nesse vazio
que estamos vivendo atualmente é aquele saudosismo, pessoas falando do passado como se ele tivesse sido perfeito. Não, não foi perfeito. Por isso nós estudamos a carta também do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto não pode ser tratada como igreja pentecostal. A igreja de Corinto não pode ser tratada como igreja carismática. A igreja de Corinto não pode ser tratada como igreja renovada. A igreja de Corinto não pode ser tratada como igreja avivada. A igreja de Corinto é uma igreja cristã do período apostólico, tá? Tudo que você encontra na igreja de Corinto, infelizmente, você encontrará em todas as igrejas através da história da igreja, daquele período até os dias de hoje. Um pouco mais, um pouco menos. Porque os problemas não desaparecem, porque o elemento é o mesmo. Porque o indivíduo que integra o grupo, a comunidade, é o mesmo, é o ser humano. É o ser humano e sua natureza pecaminosa que luta contra a palavra de Deus. Ponto. Mas que nós vemos pela atuação do apóstolo Paulo, Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste daqueles que colocam a sua vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está agindo, movido pelo Espírito de Deus, com o objetivo de reorientar essa igreja que enfrenta muitos problemas. Se fosse só em Corinto, se tivesse ocorrido só em Corinto, se estivéssemos estudando aqui arqueologia bíblica, aconteceu há quase 2000 anos e desde então todos superaram isso e temos vivido no perfeito amor de Deus, na perfeita paz, na perfeita comunhão. Não, não. O problema continua, porque o pecado continua, porque o inimigo do evangelho continua, porque o ser humano continua o mesmo ser humano, carente da graça de Deus, carente da atuação do Espírito Santo, carente da santificação que é resultado da fé em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo ele passa a falar na carta aqui sobre a ressurreição e sobre o corpo que ressuscitará. Entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressurgirão? Está aí uma pergunta hipotética aqui. O apóstolo Paulo está trazendo um tema. Obviamente, ele tem conhecimento das dificuldades da igreja, em relação a isso. Porque algumas pessoas têm uma séria resistência para viver hoje, para fazer o que precisa ser feito hoje, para orar o que precisa hoje, para meditar o que precisa hoje, para corrigir o que precisa ser corrigido hoje. E algumas dessas pessoas se dedicam ao futuro. Não, porque no futuro, porque quando o Senhor voltar, porque na ressurreição, prefere viver uma fantasia. Porque nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos. Nós temos a vida orientada nas questões de fé pela palavra de Deus, movidos pela esperança. Discorrer sobre o que vai acontecer depois, né, é um exercício, às vezes, que é utilizado simplesmente para a pessoa adiar o que deve e o que pode resolver hoje. Então, o apóstolo Paulo usa esse elemento de retórica, para conduzir a mente dos ouvintes, que essa carta foi depois lida e relida na igreja, e depois foi repassada para as outras igrejas. Então, ele traz um ponto aqui. Ele recoloca a igreja no caminho daquilo que é fundamental. E o que caminho é esse? É o que ele já disse. É Jesus Cristo. É Cristo Jesus. O que esperamos da vida pela fé em Cristo Jesus. Ressuscitaremos para a vida eterna. E ele fala, alguém pode questionar, como ressuscitam
os mortos? E com que espécie de corpo? Aí o apóstolo Paulo responde: insensato. O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Ele está usando aqui uma metáfora da agricultura, que é o ambiente comum daquela época. Ele passa a falar da semente que precisa morrer para para brotar, para germinar. Ele está falando de um processo natural em que a morte não é o fim. A morte é um fator revelador de uma verdade contida naquele ser. Falando da semente, mas para falar da nossa alma, para falar do nosso espírito. Quando semeais, não semeais o corpo que virá, o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse nosso corpo perecerá, mas o fato de que esse nosso corpo precisará enfrentar a morte da maioria dos seres humanos aqui, pelo que nós sabemos pelo relato é, bíblico, essa morte revelará algo superior àquilo que nós temos vivido e experimentado. Isso ele fala em relação ao corpo humano preparado, dado por Deus para a vida eterna. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra, os peixes outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente ao brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado corpo natural, contudo ressuscita corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. E você vê que ele não responde absolutamente como será essa natureza desse corpo espiritual. Quais serão as atribuições, os limites, as capacidades? Ele não consegue responder. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é homem como nós, sujeito às mesmas aflições, sujeito às mesmas limitações. Um homem inspirado pelo Espírito Santo, mas não é um supra-humano, não é além do humano. E ele está garantindo aqui que o humano experimentará algo completamente novo. Nós vivemos o que é espiritual, nós vivemos o que é natural. E experimentaremos o que é plenamente espiritual, tá bom? É o que ele pode garantir. É para onde ele pode conduzir as mentes e o pensamento das pessoas. Por isso que a Bíblia nos orienta a pensarmos nas coisas. Se vai meditar, medita em Cristo Jesus, que é o que a Bíblia orienta. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Reflita sobre isso. Mas que isso seja o fator capacitador para as nossas motivações de hoje, para a transformação na nossa vida hoje. O que ele está dizendo é o seguinte: o que o ser humano será é algo que somente Deus pode ou é capaz de realizar. E ele realizará. E ele realizará. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. E ele segue aqui falando do corpo espiritual, com o qual todos serão abençoados, todos os que creem, todos os cristãos. Na ressurreição para a vida eterna, tá bom? Há uma outra ressurreição, há uma outra ressurreição em que, infelizmente, uma parte da humanidade que resiste à verdade de Deus continuará vivendo, mas essa vida significará a morte, porque é privação de Deus, é ausência de Deus. Quem nunca se
importou com Deus, quem voltou as costas para Deus nesta vida, isso será continuamente. Quem decidiu permitir que Deus faça parte da sua vida, nessa vida, assim será eternamente, tá? Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Esse texto aqui, ele não tem nada de complicado. Ele coloca os dois representantes da humanidade. Adão, o primeiro homem, o primeiro humano, ele foi feito alma vivente, ou seja, ele recebeu a vida. Ele recebeu de Deus a vida. O segundo, o último Adão, é uma referência a Cristo Jesus. Ele é o doador da vida à humanidade. Que vida? A vida eterna. Por isso, ele é espírito vivificante, tá? Não somente para esta vida, mas para toda a eternidade. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. O apóstolo Paulo deixa claro no que diz respeito à ressurreição dos mortos, que os mortos receberão corpos compatíveis com a eternidade, que poderão suportar, que poderão presenciar, que poderão contemplar a glória do Deus Todo-Poderoso. Isso ele fala para uma igreja que está confundindo as coisas, que está confundindo o plano e o propósito de Deus para o serviço cristão como o propósito último de Deus para aquele povo. Nós vivemos neste mundo, nós vivemos nesta realidade, mas a nossa esperança deve estar em Cristo. Deve estar em Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo ensina que se a nossa esperança não vai para além desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se alguém não tem nenhum interesse por questões como dons espirituais, se bem que dom é algo dado gratuitamente por Deus. Se você quiser estudar dons espirituais, começa com a vida. A vida já é um dom de Deus. A sabedoria, o discernimento, a inteligência, a dedicação, a força, a vontade, todos os atributos humanos são dons de Deus. Se você quiser estudar sobre essa perspectiva, você verá que não é um fator limitador. Algumas pessoas têm algumas dificuldades com alguns dons aqui que se encontram na carta de Paulo aos Coríntios e encontram-se em outras cartas também. Algumas pessoas têm dificuldades. Alguns dizem que isso acabou na era apostólica, tá? Outros dizem, não, isso nunca acabou, foi experimentado por inúmeros homens e mulheres através da história da igreja ao longo do tempo. Mas se a pessoa tem dificuldade, não tem interesse, nenhum mal faz. Não é fatal para a sua salvação, não é fatal para a sua justificação, para a sua santificação. Isso não é fatal, porque dons têm relação única e exclusiva com o bom desempenho do serviço. Então, tem pessoas aí que falam tanto de dons e o serviço é sofrível, é questionável. Outros não são preocupados com dons e se dedicam e se empenham muito. Para mim, o que vale muito é o compromisso e o comprometimento com a verdade, sabendo nós que a verdade precisa ser encarnada, ou seja, vivida, e não encenada. A verdade vamos defender a verdade. Tem muita gente defendendo aí, mas é uma defesa vazia, é uma defesa que não muda, que não molda, que não transforma, que não revela adoração a Deus. A verdade precisa ser vivida, esse é o desafio da fé, esse é o desafio de todo o ser vivo, viver
de acordo com a verdade que a pessoa crê. O cristão viver de acordo com a verdade revelada na palavra de Deus. Se a pessoa tem preconceitos, tem dificuldades, interessante seria ela procurar tratar disso aos pés do Senhor e não tentar disseminar esse mal para além de si mesmo, para além de si mesmo. Vivemos num mundo em que até as limitações éticas e morais estão sendo apresentadas como se fossem virtudes, e não o são. E não o são. Quando aceitamos a verdade da palavra de Deus como ela é apresentada no Evangelho, somos confrontados com a limitação da nossa vida e da nossa experiência. E as limitações da nossa vida e da nossa experiência dizem respeito às limitações do nosso próprio compromisso com essa verdade. Por isso, a verdade, ela não só pode, mas ela precisa ser vivida, precisa ser encarnada. Menos encenação e mais vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.